Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horas que vocês vão estar vendo esse vídeo. Vamos para a segunda aula de física. Hoje vamos falar sobre eletricidade, algumas coisas de eletricidade, porque tem bastante coisa envolvida aí nessa parte da matéria. Espero que esteja dando para ouvir direitinho. Tive uns problemas com a internet aí, com o notebook. Então, acho que dessa vez eu fiz um teste e o som vai sair direitinho. Qualquer coisa também vocês podem entrar em contato comigo, não tem problema nenhum, que eu tiro dúvida. Vocês podem entrar no grupo para receber o material. Estou totalmente aberta aí para tirar qualquer dúvida. Então, vamos começar. Hoje, como eu falei, nós vamos falar sobre física, mais especificamente sobre eletricidade. E na eletricidade, mais especificamente sobre eletrostática. Nós vamos começar do começo. Eletricidade. A eletricidade é a área da física que estuda fenômenos associados a cargas elétricas. Basicamente é isso. O que é eletricidade? Já logo pensa na luz, né? Mas não necessariamente luz elétrica que a gente tem em casa, né? Eletricidade são cargas elétricas. O que são cargas elétricas? Podem ser relâmpagos, eletricidade estática, corrente elétrica de fios elétricos, que é o que a gente tem em casa no caso. A eletricidade, ela está em várias situações, vocês vão ver que é no decorrer da aula. O estudo da eletricidade está dividido em três partes: eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. O que é cada uma delas? Uma resumida. A eletrostática é o ramo da eletricidade que estuda as propriedades e o comportamento de cargas elétricas em repouso e abrange o conceito de vários tipos de eletrização. Então, o que é eletrostática? É o comportamento da carga elétrica, vamos circular aqui, grifar, em repouso. Basicamente é isso. A eletrodinâmica é a força da área da física que estuda o comportamento das cargas elétricas em movimento. Então, em movimento. Refere-se primeiramente aos conceitos associados à corrente elétrica, circuito elétrico, a gente vai ver na próxima aula. Um exemplo a eletrodinâmica, um exemplo de eletrodinâmica são os raios. Como eu falei, né, anteriormente, a eletricidade não necessariamente é só a eletricidade que a gente tem em casa. Eletromagnetismo é um ramo da física que estuda unificadamente os fenômenos da eletricidade e do magnetismo. Essa teoria baseia-se no conceito de que ambos são a corrente elétrica produzida pela variação do campo magnético. Então, grave essa palavrinha, a gente também não vai ver hoje, nas próximas aulas. Eletromagnetismo está ligado ao campo magnético. Então, eletrostática, comportamento das cargas elétricas em repouso. Eletrodinâmica, comportamento das cargas elétricas em movimento. E eletromagnetismo, campo elétrico. Vou solicitar fazendo direitinho. Ok. Conceitinhos que vocês precisam saber, quem puder estar assistindo aí a aula, possa anotar, que é importante ter isso em mente para que a gente consiga prosseguir com o conteúdo. O que é carga elétrica? São propriedades das partículas subatômicas responsáveis por determinar a interação eletromagnética. Então, o que é uma carga elétrica? Um material eletricamente carregado significa que tem influência de campos eletromagnéticos. Então, o que é uma carga elétrica? É um choquezinho que a gente toma aí, né? São partículas que responsáveis por determinadas interações eletromagnéticas, ou seja, influenciada por campos magnéticos. Então, carga elétrica, campo magnético. Você logo já pensa assim. Campo elétrico. Vocês vão entender conforme a gente for fazendo no exemplo. Campo elétrico é o efeito produzido por uma carga no espaço, o qual pode exercer força sobre outras partículas carregadas. Então, o que é o campo elétrico? São cargas no espaço que possam exercer força sobre outras partículas. Unidade. Isso aqui é importante também, que vocês tenham em mente. As unidades que são utilizadas em cada situação aqui. Da carga elétrica, a gente utiliza ampere por segundo. A unidade também pode ser denominada como Coulomb. A gente vai ver a lei de Coulomb mais para frente. No campo elétrico, a unidade é volt por metro ou newton por coulomb. Está ligado à força
e a eletricidade do material. Potencial elétrico. Definido como a capacidade elétrica de realizar trabalho ao alterar sua posição. Unidade. Volt, o mesmo que Joule sobre Coulomb. Então, potencial elétrico, capacidade elétrica de realizar. O que é potencial? Potencial é o quanto você é capaz, né? Então, qual é o potencial elétrico de determinada coisa? Então, o quanto ele é capaz, né? Corrente elétrica é a quantidade de carga que ultrapassa determinada segmentação por unidade de tempo. Então, unidade ampere, o mesmo que coulomb por segundo. Potência elétrica, a quantidade de energia elétrica convertida por unidade de tempo. As unidades. Perdão. Watts, que é o mesmo de joule sobre segundos. Joule sobre segundos. Só tem, anota isso daí. Anota as unidades, mais importante é vocês entenderem o que é cada coisa. Energia elétrica. Energia armazenada ou distribuída na forma elétrica. Unidades, joules. Então, joules, energia elétrica. O que é energia elétrica? É a energia que a gente recebe em casa, a energia distribuída e armazenada. Ou seja, eles conseguem gerar energia e distribuir para as nossas casas. Potência elétrica é o quanto ele é capaz, mesma coisa do potencial elétrico, mas no caso do potencial elétrico é o quanto ele é capaz. A potência é a quantidade de energia elétrica convertida por unidade de tempo, ou seja, o potencial é o quanto ele é capaz, a potência é em quanto tempo ele aguenta ali. Então vamos seguir. Carga elétrica. A carga elétrica é uma propriedade intrínseca própria das partículas fundamentais da matéria, como prótons e elétrons. Assim como a massa, corpos eletricamente neutros apresentam a mesma quantidade de carga elétrica positiva e negativa. A unidade de carga elétrica no Sistema Internacional de Unidades é o Coulomb. Então, carga elétrica normalmente é dada em Coulomb. Os prótons e elétrons apresentam exatamente esse valor de carga elétrica, cerca de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, gente, é importante anotar esses coeficientes aqui. Normalmente, quando eles dão a questão no Enem, eles costumam dar essas coisas, mas é importante a gente saber e anotar para poder fazer os exercícios. Então, quando o corpo está eletricamente carregado, sua carga é um múltiplo inteiro da carga fundamental, uma vez que a eletrização ocorre a partir da adição ou remoção de elétrons. Que prótons entregam-se ligados no interior do núcleo atômico. Vocês vão entender, eu estou falando, mas eu vou trazer uns exemplos, vocês vão conseguir entender melhor isso que eu estou falando. O que é importante vocês saberem? As unidades e o que é o que na fórmula. Vocês entendendo a fórmula, vocês conseguem entender o que é aquilo dali. Vou explicar já por quê. Igual aqui. Módulo da carga elétrica. Qual que é o módulo da carga elétrica? Ele é dado em coulombs. Você vai achar esse resultado, então X coulombs. N, número de elétrons em falta ou em excesso. É carga fundamental, vai ser... Ai, gente, perdão. Que vai ser sempre essa constante aqui. Então, tem que ter em mente essa daqui. Pode ser que eles não deem, mas normalmente dá. Isso aqui vai ser sempre esse valor. N, número de elétrons, Q, módulo de carga elétrica. Então, o que é carga elétrica? O que é intrínseca, própria? A carga elétrica é uma propriedade própria das partículas fundamentais da matéria, ou seja, nós somos elétricos, porque nós temos prótons e elétrons e nêutrons. Todo o corpo, a grande maioria dos corpos, tem elétrons e prótons e nêutrons. Que é energia. Vocês vão entender já por quê. Eletrização é todo processo capaz de gerar uma diferença entre o número de cargas positivas e negativas de um corpo. Quando um corpo apresenta o mesmo número de cargas positivas e negativas, dizemos que ele está neutro. É bem esse o conceito mesmo, como uma carga positiva e uma carga negativa. Se não tem nenhum no outro, ou se as cargas estão se igualando, se você tem um e menos um, você não tem nenhum. Se você não tem nenhum, é neutro. Existem basicamente 3 processos de eletrização.
A eletrização por contato, por atrito e por indução. Agora que vocês vão começar a entender o que eu estou falando. Ninguém está entendendo nada, só estou lendo. Lê com calma que vocês vão entender. Mas agora a gente vai ver exemplo prático. A eletrização por contato envolve dois corpos condutores e pelo menos um deles está eletricamente carregado. Pode ser eletricamente carregado positivamente ou negativamente. Então, esse corpo ele pode estar carregado com prótons ou com elétrons. Elétrons negativos, prótons positivos. Pensa sempre assim. A eletrização por contato, quando os dois corpos entram em contato, a sua carga elétrica divide-se até que os dois estejam sobre o mesmo potencial elétrico, até que eles atinjam o equilíbrio. Ao final do processo, os corpos apresentam o mesmo sinal de carga, ou seja, é bem próximo daquele conceito que a gente vê de temperatura, a água, o líquido, o sólido que for. Ele troca calor com o ambiente até que ele atinja o equilíbrio. O ambiente ali próximo da superfície que ele está, fique ali numa mesma temperatura que ele. Aí, por exemplo, se você coloca uma superfície fria e uma quente, dependendo da temperatura de cada uma, o calor vai tentar manter equilíbrio com aquela superfície fria, então o frio vai aquecer, só que, consequentemente, ela perde. Se ela está doando calor para a superfície fria, para tentar equilibrar ali aquele contato, ela perde um pouco de calor, não todo. Ela perde um pouco de calor até que a superfície fria se torne morna e o quente se torne morno. Eles ficam em equilíbrio. Essa ideia ela é bem próxima aqui, porque é muito difícil visualizar, porque a gente está falando de átomo, coisas que não são visíveis ao olho humano. Mas a ideia é essa. Você tem um corpo que está eletricamente positivo, está carregado, positivo. Esse corpo não tem nada, ele está neutro. Se a gente pega um corpo que está eletricamente positivo e encosta nesse corpo neutro, eles vão trocar, ou seja, ele já esse aqui vai dividir com ele. Então, ele vai pegar essa carga e vai dividir com ele. Vocês podem ver que aqui ele está super carregado, encostou, dividiu. Aí ele ficou com um pouco menos de cargas positivas e passou um pouco para o outro corpo. Ele dividiu as cargas. Pessoal. Então, é assim que funciona a eletrização por contato. Isso aqui a gente consegue ver, que eu esqueci de colocar uma foto para vocês visualizarem. Vocês conseguem ver na prática. Já viram aqueles globos elétricos que o pessoal põe a mão e o cabelo fica assim? Mas que é eletrificado e você põe com o contato, você também tem uma eletricidade, mas aquele corpo está mais carregado que você. Então, ele vai passar. É um exemplo prático de eletrização por contato. Eletrização por atrito envolve o fornecimento de energia para dois corpos por meio de fricção durante a fricção, atrito. A gente viu na aula anterior questão do atrito, né? O que é diferente de ser faz fricção, você atrita a superfície, atrito. Alguns elétrons são arrancados de um corpo, sendo capturados nesses corpos que conseguem trocar ali elétrons e prótons. Mas vamos entender igual ali nesse exemplo que eu trouxe para a seda e o vidro. A gente pega e causa atrito, esfrega a seda no vidro. Isso se chama atrito. E entre essas carregado positivo, a ideia da pilha, uma parte da pilha ela é positiva, outra parte ela é negativa, por quê? Porque há essa troca na hora que ela
libera energia. Então, ele cada de outro corpo. O que é o elétron? É o negativo, entre aspas, os elétrons do vidro. Então, retirou os elétrons e então o vidro ficou com mais, só com os prótons e a seda com os elétrons. Eletrização por indução. Ocorre pela aproximação relativa em um corpo eletricamente carregado, chamado de indutor. Um corpo condutor em um corpo condutor induzido, a presença do indutor gera uma separação de cargas no corpo induzido, chamada polarização. Olha o desenho. A partir dessa separação, a aterração. Opa, tá ruim hoje. Aterra-se o induzido no chão, fazendo com que suas cargas fluam através de um fio terra, que ocorre com um chuveiro, né, com a geladeira. Tem a indução, a eletrização por indução, e é necessário que um fio, algum objeto leve essa carga para fora. Senão, o que ia acontecer? Ó, pensa só. Vamos fingir que aqui fosse o chuveiro. Se aqui fosse o chuveiro, o que ia acontecer? Se não tiver o fio terra, pode acontecer de um chuveiro total elétrico, digamos assim. Quando você colocar a mão, você vai tomar um choquezinho ali. Então, para que isso não ocorra, ele ele leva essa carga para um fio, para que ela vá embora e não fique elétrico ali na parte de fora em que a gente põe a mão. Então, como que funciona isso aqui? Estão vendo que tem um objeto A e um objeto B? Beleza. Aí, uma pessoa aproxima um objeto que está eletrificado negativamente. Vamos ver isso aqui. Está eletrificado negativamente. Ele aproxima aqui do objeto A. Como eles estão em contato, o que vai acontecer? Por indução, por aproximação, ele vai afastar as cargas. Então, olha só, ele encostou. Quando ele retirou, fez a indução. Ele passou daqui para cá. Entendem a indução? A geladeira, o chuveiro. Quando você aproxima aqui, ele afasta os prótons e os elétrons. Olha só. No fim aqui, a gente não tem os maisinhos aqui distribuidinhos, os menuzinhos, elétrons e os prótons distribuidinhos. Quando esse objeto aqui que estava eletrificado, ele aproximou, houve uma eletrização por indução. Então, ele aproximou e repeliu as eletricidades aqui. Quando ele sai, elas voltam ao normal. Vamos ver se tem algum exemplo prático. Qualquer coisa, gente, se não tiver ficado claro, eu acho que eu trouxe uns exemplos assim que não ficaram tão claros quanto eu imaginava. Eu trago mais exemplos para vocês, mas eu preciso que vocês me deem um retorno. E tal parte eu não consegui entender. Que aí eu trago o material para vocês, faço até outro vídeo se for o caso. Mas vamos prosseguir. Vamos para as formas. Força elétrica. Dois corpos eletricamente carregados podem exercer atração ou repulsão entre si de acordo com o sinal de carga. Corpos com cargas elétricas de sinais iguais repelem-se. Corpos cuja carga elétrica possui sinais contrários atraem. Aquele que os opostos se atraem, vocês já devem ter ouvido falar disso. Funciona aqui na força elétrica também. A lei que nos permite calcular o módulo da força elétrica exercida entre duas cargas é a lei de Coulomb. Lembra que eu falei que eu ia falar com vocês sobre a lei de Coulomb? O que é a lei de Coulomb? Vocês têm que entender as fórmulas, como que funcionam as fórmulas. Se vocês entendem, vocês também respondem questões teóricas. Então, vamos lá, força elétrica, que é o que a gente quer saber. O que é a força elétrica? É a constante eletrostática do vácuo. Isso normalmente é dado para vocês. Vezes o Q1 e o Q2, as cargas elétricas de 1 e 2, do corpo 1 e do corpo 2, dividido pela distância entre essas cargas. Então, o que é a força elétrica? É igual a essa constante do vácuo, vezes as cargas dos corpos,
dividido pela distância entre essas cargas. Então, é como se eu aproximasse. Isso aqui está eletricamente carregado, o celular. Não sei se vocês estão conseguindo me ver aí. Mas imagine que um celular está aqui, eu vou aproximar da garrafa. Eu vou calcular a carga elétrica do celular vezes a carga elétrica da garrafa e tem 10 centímetros entre elas, sobre a distância da garrafa e o celular. Basicamente essa fórmula. É assim que a gente encontra a força elétrica. Campo elétrico. Grandeza vetorial atribuída às cargas elétricas. Toda carga elétrica influencia o espaço ao redor por causa do seu campo elétrico. Podemos entender o campo elétrico, portanto, como influência de cargas elétricas que elas exercem ao seu redor. Então, o que é um campo elétrico? Algo está elétrico e o que está em volta, a força desse campo influencia no que está em volta. Então, como que a gente calcula isso? A unidade do campo elétrico é sempre Newton por Coulomb ou volts por metro, que é a mesma coisa, são equivalentes. É aquela história de 1 quilo ou 1.000 gramas, é a mesma ideia. Então, Newton por Coulomb, mesma coisa que volts por metro. Veja um exemplo. Determinada posição do espaço apresenta um campo elétrico de 12 newtons por Coulomb, gerado por uma carga elétrica. Quando a carga elétrica de 1 Coulomb for colocada nessa posição, ela sofrerá uma ação de uma força elétrica de módulo igual a 12 newtons. Se a carga fosse 2 coulombs, ela sofreria uma carga elétrica de 24 coulombs. Então, a gente vê que é diretamente proporcional. Por quê? Se quando ele sofria, vamos lá, apresenta um campo magnético de 12 newtons por coulomb. Essa é a força do campo magnético. Quando uma carga elétrica de 1 coulomb for colocada nessa posição, ela sofrerá uma ação elétrica de 12 newtons. Ou seja, o campo elétrico ele não é 12 newtons por coulomb. Se você coloca uma carga elétrica de 1 coulomb, ela vai sofrer uma força elétrica de módulo de 12 newtons. Então, se a carga fosse 2 coulombs, ela sofreria uma carga elétrica de 24. 1, 12 newtons, 2, 24 newtons. O campo elétrico gerado por uma carga elétrica aqui pode ser calculado por meio da expressão a seguir. Campo elétrico é igual à constante, que eu falei anteriormente com vocês, constante eletrostática do vácuo, a carga elétrica do material, do corpo que você está analisando, dividido pela distância elevada ao quadrado. A expressão acima, variável D, é a distância do ponto onde se deseja medir a intensidade do campo até a posição da carga elétrica. Então, essa é a fórmula de campo elétrico. Muito próximo com a de força elétrica, mas é diferente. A força elétrica é entre corpos. A do campo elétrico é um campo. Pode ser um corpo que emite um campo elétrico. E aí você quer calcular qual que é a geração de carga desse corpo. Potencial elétrico. A gente anota essas fórmulas porque a gente vai usar os exercícios no final e a gente vai precisar de algumas fórmulas dessas aqui. E o importante é vocês entenderem a fórmula. Entender o que fala em cada uma delas. Potencial elétrico é uma geração física escalar representada totalmente por esse módulo e medida em volts no Sistema Internacional de Unidades. Então, como falar no Sistema Internacional de Unidades, você já sabe que são essas unidades que você usa no final. Volts, coulomb, dependendo do que pedir. Essa grandeza mede a quantidade de energia fornecida por um campo elétrico para cada coulomb de carga. Quando uma partícula encontra-se em uma região do espaço, submetida a um potencial elétrico de 100 volts, ela terá armazenado consigo 100 joules de energia para cada 1 coulomb. Por quê? Volts não é joule por coulomb. Então, se ele fala que ele tem um potencial elétrico de 100 volts, ele está armazenando 100 joules a cada 1 coulomb de carga elétrica. 100 joules de energia, joule, energia. Coulomb, carga elétrica, cada 1 coulomb de carga elétrica.
Se a sua carga for de 2 coulombs, ele apresentará uma energia de 200 joules. Foi como eu falei, diretamente proporcional. Um potencial elétrico gerado por uma carga elétrica, de modo que pode ser calculado utilizando essa expressão. Então, potencial elétrico é igual a constante. Você vê que a fórmula varia pouco, mas tem que tomar muito cuidado com isso. As fórmulas elas variam um pouco, mas se você botar uma fórmula de potencial elétrico para calcular força elétrica, vai dar diferente. Então é diferente, é muito parecido, mas é diferente. A constante no vácuo vezes a carga do corpo dividido pela distância. Forças da eletrostática. Vamos conferir algumas fórmulas. Então, vamos relembrar o que a gente falou aqui. E aí, quem não anotou, anota agora as fórmulas. Fórmula da carga elétrica. A carga elétrica é igual a M vezes E. O que é o M vezes E? Vamos voltar lá. Assim? Número de elétrons vezes carga fundamental, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, carga elétrica é igual ao número de elétrons vezes carga fundamental. Beleza? Qual é a fórmula de campo elétrico? Campo elétrico é igual a constante. Esqueci agora o nome da constante. A eletrostática do vácuo vezes a carga dividido pela distância elevada ao quadrado. Fórmula de potencial elétrico. Potencial elétrico é igual a constante do vácuo vezes a carga dividido pela distância. Vocês veem que de potencial elétrico para campo elétrico só mudou que o D é elevado ao quadrado. Então, toma muito cuidado. Campo elétrico é aquilo que eu falei com vocês. Um corpo emitindo uma eletricidade, ele pode gerar um campo elétrico. O potencial elétrico é o quanto ele é capaz de fazer de ter aquela eletricidade, digamos, a grosso modo aí. A fórmula da força elétrica, lei de Coulomb. Pode ser que caia isso daqui, gente. Ó, de tudo isso que eu falei, o que eu acho que mais pode ser que caia é a lei de Coulomb. Força elétrica, de acordo com a lei de Coulomb, igual a constante no vácuo vezes a carga do corpo 1 vezes a carga do corpo 2 dividido pela distância elevada ao quadrado. E, gente, o que quer dizer isso aqui? Ó, força, quando a gente fosse ver uma pergunta teórica, né? Força elétrica. O que a força elétrica é? Ela é diretamente proporcional às cargas e à distância. Mas a força. Mas, se você for analisar aqui, a carga ela é inversamente proporcional à distância. Porque quando você dividir aqui, se fosse igual, seria diretamente proporcional. Mas como ele está dividindo aqui, então a carga é inversamente proporcional à distância. O Q1 é diretamente proporcional ao Q2. E assim vai. É a interpretação que você tem da fórmula ali. Fórmula de energia potencial elétrica. Energia potencial elétrica é igual a constante no vácuo vezes a carga 1 do corpo 1 vezes a carga do corpo 2 dividido pela distância. Vamos para o exercício. Uma carga elétrica de 2 coulombs. Esqueci o que significa coulomb. Só um minuto. É coulombs mesmo. Aquilo ali tem um negócio a mais. Uma carga elétrica de 2 coulombs fixa de tamanho desprezível gera a uma distância de 0,5 metros um campo elétrico e potencial elétrico, respectivamente. Então, o que ele quer saber? O campo elétrico e o potencial elétrico são coisas diferentes. E aí ele te dá a carga elétrica e a distância. Então, ele te deu uma carga elétrica. Já não é nenhuma daquelas que tem duas cargas. É uma carga. E a distância de 0,5. Campo elétrico e potencial elétrico. Vamos lá. Para calcularmos o campo elétrico dessa carga, vamos usar a fórmula de campo elétrico. O campo elétrico é igual a constante
vezes a carga dividido pela distância elevada ao quadrado. Então, pegando os dados que ele deu, que é 2 côlumes, 0,5 metros, então você pega o 2, aqui está 2 vezes 10 a menos 6, por quê? Ele fala 2, isso, 2 côlumes, ele te dá constante, tá vendo? Na maioria das vezes ele dá, então é a constante vezes, porque aqui está menos 6, porque a gente está botando, entendi, isso aqui é nanocoulomb. Então, você converteu para Coulomb. Então, quando você faz isso, 2 fica 0,02, 0,002, então fica 0,00002. Então, convertendo, fica 2 vezes 10 a menos 6, ou 0,00002. Dividido pela distância elevada ao quadrado. Como a distância estava em metro, e esse normalmente é o pedido mesmo, achamos o resultado de 72 vezes 10 elevado a 3 newtons por coulomb. Aí achamos, então, o potencial, o campo elétrico, respectivamente, campo elétrico e potencial. Agora nós vamos achar o potencial elétrico. Para calcularmos o potencial elétrico produzido por uma carga na mesma distância, utilizamos a fórmula a seguir. Potencial elétrico é a constante vezes a carga dividido pela distância. Jogando os resultados, mesma coisa que foi convertido, 36 vezes 10. A terceira, volts. Então, nossa resposta, 72, 36, letra B. Não, perdão. É 36, 10 a terceira. E 72 a terceira. Então, 72 a terceira. 72 a terceira, letra F. Mas, gente, agora uma questão discursiva. De acordo com a lei de Coulomb, a força eletrostática entre duas cargas pontiformes em repouso é... Vamos lá. O que é a lei de Coulomb? Vamos lembrar da formulazinha aqui. Força é igual a constante vezes a multiplicação das duas cargas dos dois corpos, dividido pela distância ao quadrado. Então, vamos voltar para lá. Essa lei de Coulomb, essa força elétrica, eletrostática, ela é inversamente proporcional ao produto do módulo das cargas? O que é isso? Conforme essa força aumenta, diminui o módulo das cargas. O que é o módulo das cargas? É a multiplicação das duas cargas. Isso acontece? Não. Quanto mais a força aumenta, mais as cargas aumentam. Ao contrário, né? Quanto mais as cargas aumentam, maior é a força. Então, você já vê logo de cara que não. Diretamente proporcional ao produto do módulo de carga. Ó, vamos lá. Diretamente proporcional é a letra B. Diretamente proporcional por quê? Deixa eu pegar a fórmula lá, copiar aqui para vocês entenderem. Ó, diretamente proporcional ao produto. O que é o produto? Multiplicação das cargas. É o módulo, produto do módulo das cargas é a multiplicação das cargas. Então, a força eletrostática ela é diretamente proporcional, ou seja, quando ela aumenta, o módulo, a multiplicação aumenta? Sim. Inversamente proporcional ao quadrado da distância? Então, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Se aqui está dividindo, quer dizer que quando aqui aumentar, quando a força aumentar, a distância diminui. Se a distância for menor, a força vai ser maior. É inversamente proporcional ao quadrado, ou seja, está elevado ao quadrado da distância, de distância. Então, é a letra B. Aí a gente pode até conferir as outras. Diretamente proporcional ao produto do módulo da carga? Não. A gente já viu como que é a fórmula, só vocês entenderem a fórmula. Vamos para o próximo. Isso aqui já ficou claro. Então, letra B. Lei de Coulomb afirma que o módulo da força de atração e de repulsão entre duas cargas separadas por uma distância é aí a fórmula da carga que eu mostrei para vocês, que é a mesma coisa que da fórmula anterior.
Portanto, é possível perceber que o módulo da força depende diretamente dos módulos das cargas Q, que é inversamente proporcional, é a fórmula que a gente falou ali anteriormente. Essa é de cálculo. Duas esferas elétricas condutoras idênticas de carga elétrica igual a 2 coulombs e menos 3 coulombs tocam-se. Ó, ocorreu uma indução. Transferindo elétrons entre si. A carga elétrica remanescente em cada esfera após o contato será. Então, aqui o que a gente está calculando? Houve uma indução? Não, gente, um contato. Houve um contato, elas trocaram elétrons. Qual foi a carga final delas duas? Que houve, quando depois que ocorre, há um equilíbrio e as duas ficam ali iguais. Qual que é a carga elétrica após esse contato? Essa fórmula eu acho que não estava anteriormente, vocês anotem aí. Letra C, por quê? Para calcularmos a carga elétrica, após o contato, fazemos a média aritmética entre as cargas. Porque aqui o que ele deu? Sobre 2, porque são duas cargas. Ele deu duas cargas para você, disse que elas se tocam, houve um contato. E depois elas saíram, então você vai fazer a média. Elas trocaram equilíbrio. Então, se eu tenho 2, você tem 2, você tem 4, eu tenho 2, fica cada um com 3, 6. Então, assim, deu para entender essa questão? Então, você faz a média dessas cargas. Mais 2 menos 3 dividido por 2. 2, porque são dois corpos que se encostaram. É a média aritmética. Menos 0,5 coulombs. Letra B. Letra C, perdão. Então, gente, a aula de hoje foi essa. Esse conteúdo aí eu fiz meio em cima da hora, então pode ser que alguma coisa tenha ficado confusa. Qualquer coisa, vocês podem me pedir que eu envio outros materiais para vocês. E aí tem indicação de vídeo aula, para quem às vezes de repente não entendeu ou não quer uma explicação minha. Tem outros youtubers, outros canais, né, que fazem essas explicações. Então, quem quiser acessar, é só me pedir que eu deixo o link com vocês para que vocês possam ter mais acesso a mais conteúdos, né? Então, gente, a aula de hoje é essa. E eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa vocês podem me perguntar. Então, até a próxima.